documentação pertinente. O Neymar e o Tunico, além da documentação, relataram o caso dramático de Mato Grosso do Sul. Eu tinha pensado inicialmente que talvez fosse interessante trazer para cá o caso dos Vainiri-Atroari. Os Vainiri-Atroari um povo altivo, guerreiro, sofrido, que mora ali na fronteira naquela área de fronteira da Amazônia, do Amazonas com Roraima. E na época da ditadura militar, na construção da BR-174, os militares jogaram dinamite em cima dos Vainiri, né? Eu pensei em abordar isso, mas tem circulando aí nas redes sociais uma documentação organizada pelo Egídio Chouad, lá no Amazonas. Tem também uma tese da Verenilde Pereira, na UNB, que foi defendida há alguns meses atrás, né, onde ela, inclusive, ouve os índios, o relato oral de índios, sobre esse período, né? O Egídio calcula em mais de 2.000 índios mortos, porque além da BR-174, o Exército Nacional Brasileiro teve a Paranapanema, a hidrelétrica de Balbina, enfim. Né? Mas bom, essa violência e essa repressão, é disso que se trata aqui, atingiu, no período da ditadura militar, os povos indígenas. Nós temos, eu li ontem e hoje nos jornais, 43.000 pessoas indenizadas como vítimas da ditadura. Nenhum delas é índio. Tem um? É verdade. Um índio no meio de 43.000. Eu gostaria aqui de lembrar que essa violência cometida contra os índios na ditadura militar é resultado de uma política de Estado que vem desde o período colonial, vem se arrastando, e que continua com nuances, é claro, dependendo dos momentos históricos, mas continua ainda hoje. Nós temos assim um sem número de documentos, são centenas, milhares de relatórios figueiredos aí, né, dispersos nos arquivos, mostrando que para os índios houve uma continuidade nessas políticas, né? De um lado, dessas políticas de violência contra as populações indígenas, e de outro, de uma tentativa de apagamento sistemático dessas memórias, de ocultamento dessa documentação. Foi citado aqui a professora Manuela Carneiro da Cunha, que organizou junto, aqui presente fisicamente, né, e que organizou junto com o Dion Monteiro, aqui presente também na nossa memória aqui e no nosso afeto, que organizou o Guia de Fontes. Foi uma tentativa de levantar nos arquivos das capitais brasileiras a documentação pertinente sobre os povos indígenas. Depois, o Neymar fez referência aqui ao trabalho de uma outra pessoa que a gente homenageia aqui, o historiador Antônio Brandi, que começou também, junto aqui com o Museu do Índio, etc., a levantar essa documentação relativa ao Mato Grosso do Sul. Mas eu queria trazer para vocês os trechinhos, que o tempo me permitirá, pequenos trechos de 2 documentos que eu acho que são importantes para a gente... Eu tinha pensado em pegar para cada século trechos do que eu estou chamando de relatórios Figueiredo da época, né, com todas as... mas não vai dar tempo. Então eu trouxe aqui um pequeno documento
de um cônego, Manuel Teixeira, 70 anos, do Pará, irmão do governador Pedro Teixeira. O documento é de 1654. Ele tinha sido vigário do Pará durante todo aquele tempo, o irmão governador. Ele estava morrendo. E ele estava com medo, porque ele sabia do que ele tinha feito. E ele acreditava no inferno e no céu. Ele estava com medo de ir para o inferno. Aí ele vai e se confessa com o jesuíta. Conta os pecados para o jesuíta. O jesuíta disse: eu não posso te perdoar, eu só posso te dar o perdão se você escrever uma carta dizendo essas coisas aí, fazendo assim para o rei de Portugal. E ele escreve essa carta. Essa carta, ela está em Évora, na Arquivo Biblioteca Pública de Évora, em Portugal. Eu tirei uma cópia do documento manuscrito. Depois ela tinha sido publicada também pelo Melo de Moraes. Eu queria ler um pequeno trechozinho dessa carta. Ela diz o seguinte: Manuel Teixeira, cônego da Sé de Elvas e vigário dessa cidade de Belém do Grão-Pará e de todas as capitanias, etc., etc., declaro que me acho com os sacramentos recebidos, próximo à morte, para ir dar conta a Deus pelo estado em que estou e por descargo de minha consciência. Certifico, há muitos anos que vivo nesse estado, e assim, em razão do exercício deste meu ofício, como pela comunicação dos homens mais antigos e experimentados dele, e principalmente de meu irmão, o capitão Mor Pedro Teixeira, sei que nas ditas entradas, ou fosse em paz ou de guerra, se exercitaram sempre grandes injustiças e crueldades extraordinárias contra os índios, queimando-lhe suas povoações, matando muitos milhares deles, sem piedade nem causa, e trazendo muitos cativos, sem mais razão nem justiça, que ser maior o nosso poder, tirando-os de suas terras com enganos, e não se guardando fé nem palavra aos que se sujeitavam e faziam vassalos de sua majestade. Antes, tratando com tanto rigor e excesso de trabalho, que no espaço de 32 anos, que há que se começou a conquistar esse estado, são extintos a trabalho e fogo e ferro, segundo a conta dos que ouviram, mais de 2 milhões de índios, de mais de 400 aldeias, ou, para melhor dizer, cidades muito populosas. Evidentemente que a cifra de 2 milhões, esse documento, como qualquer documento, ele deve ser submetido à crítica histórica. Então, não se trata de tomar o número como um número absoluto, mas para ele fazer essa declaração no leito de morte, é porque ele viu uma quantidade enorme de índios sendo dizimados, o que leva a entender um pouco o que os demógrafos da escola de Berkeley afirmam, de que o que houve na América foi a maior catástrofe demográfica da história da humanidade. Né? Nunca um continente foi esvaziado com tanta violência e com tanta rapidez. Ele também ele termina dizendo, assim que em suma, senhor, eu estou pulando um pouco porque não vai dar tempo de... Fala com vossa majestade Manuel Teixeira, com perto de 70 anos de idade, esperando cada hora a morte. E assim peço ao padre, meu confessor, que mandando fazer 2 traslados autênticos desse papel, o faça remeter logo ao reino, por via que possa chegar às reais mãos de sua majestade. Quer dizer, graças ao confessor jesuíta, nós temos esse documento. O outro trecho que eu queria ler é um pequeno trecho. Eu sempre faço referência e eu tenho repetido um pouco a saciedade, porque para ver se a gente não esquece. É um documento que está no Arquivo Nacional, o discurso do engenheiro
Paulo de Fronten, no dia 4 de maio de 1900. Ele foi nomeado pelo presidente da República como presidente da comissão de celebração do 4º centenário do Brasil. Ele fez a abertura, ele chegou depois a ser prefeito do Rio. Então, ele estava falando aqui, ele foi senador depois, ele estava falando aqui, no discurso de abertura, oficialmente representando todo o povo brasileiro na comemoração dos 400 anos. Eu acho que vale a pena ler um pequeno trecho do discurso, porque houve muita comemoração pelo 4º centenário do descobrimento do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, durante vários dias, teve parada militar, solenidade política, banquetes oficiais no Cassino Fluminense, regatas, cortejos festivos, coretos musicais, foguetório e tudo. E o discurso dele, eu acho que vale a pena a gente ver o que ele disse. Ele abre então os festejos dizendo: o Brasil não é o índio. Este, onde a civilização ainda não se estendeu, perdura com seus costumes primitivos, sem adiantamento nem progresso. Descoberto em 1500 pela frota portuguesa ao mando de Pedro Álvares Cabral, o Brasil é a resultante direta da civilização ocidental, trazida pela imigração que lenta, mas continuadamente foi povoando o solo. A religião, a mais poderosa força civilizadora da época, internou-se pelos longínquos e ínvios sertões brasileiros e, sob o influxo de Nóbrega e Anchieta, conseguiu assimilar número considerável de aborígenes que assim se incorporaram à nação brasileira. E aí vem a conclusão. Os selvícolas esparsos ainda abundam nas nossas majestosas florestas e em nada difere de seus ascendentes de 400 anos atrás. Não são, nem podem ser considerados parte integrante da nossa nacionalidade. A esta cabe assimilá-los e não conseguindo eliminá-los. O cara diz isso no discurso de abertura dos 400 anos de descobrimento do Brasil. Eu fiquei pensando um pouco, já que ele faz referência ao trabalho dos missionários, do Nóbrega e Anchieta,